E aí, galera? Que jogo é esse, hein? Para tudo! Pega aí os principais jogos, pelo menos até agora, desse Campeonato Brasileiro. Esse vai ser uma briga lá em cima. Que jogão! Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Jogão, porque o primeiro tempo foi todo do Corinthians. Impressionante o time do Fluminense. Olhando o Corinthians jogar, muito bem fechado, a base de contra-ataque. Como sempre, a zaga do Fluminense toda aberta, que vai todo mundo, e aí esquece do contra-ataque. Contra-ataque ele não tem velocidade para acompanhar os atacantes. E outra coisa, 3-1 o primeiro tempo. Poderia ter sido 4-2, porque o Fluminense fez um gol com o Lima, aos 21 minutos, né? E logo depois teve um gol perdido. Em compensação, o Cano, para tudo aí. O que o Cano estava fazendo no bico da grande área do time do Fluminense, querendo sair jogando? Explica para mim. Não é a dele, não é a dele. O que ele fez? Ele meteu a bola para cá sem olhar para o meio. Mas para o meio, não é para o meio, é para o meio da área, na altura ali da marca do pênalti. Ele pegou o Yuri sozinho. Estava 3-1 o jogo. Ele meteu para fora. Ainda bem para o Fluminense. Seria 4-1. Poderia ter sido 4-2. Esse, tranquilamente, né, deveria ter sido o marcador do primeiro tempo. Porque o Corinthians fez tudo certo. Marcou os principais jogadores do Fluminense, os armadores, Ganso e o Martinelli, que saía mais um pouco. Só que liberaram o Lima. O Lima estava mais adiantado. O Lima jogou muito hoje, fez até gol, mas jogou muito, marcou muito, foi na frente. A força do Fluminense é essa. É esse meio do campo que sabe chegar, que sabe aparecer nas horas certas, na meia direita, na meia esquerda, como se fossem pontas de lança. Exatamente isso. André faz isso bem, Martinelli faz isso muito bem, e o Lima, logicamente, com o Ganso organizando ali. Eu entendi, mas não compreendi por que o Arias não entrou. Não, tudo certo, entendi, porque ele jogou lá fora o tempo todo, né? Ele é o esteio lá do time dele, né? Como é aqui no time do Fluminense. Então, achei até normal, mas não entendi muito, ou não compreendi muito, deixar ele para o segundo tempo. Se precisasse. Estava precisando dele desde o primeiro tempo. Porque ele entra, é outro Fluminense, é outro meio do campo, é outra jogada pela ponta, é outra jogada pelo meio, é gol que aparece. Tem tudo isso a favor dele. Eu estou cansado de dizer, né? Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto dos grandes jogadores. E para eu pegar um jogador bom e botar no outro time, ou então achar que ele é tão bom quanto o outro, para eu falar é fácil. É fácil, né? Porque eu estou discutindo grandes jogadores. Como eu falei, o Arias é o Arrascaeta do Fluminense. Né? E ele é o Arrascaeta do Flamengo. Os dois são excepcionais jogadores. E no primeiro tempo, eu dizia, primeiro tempo aqui, a defesa do Fluminense olhou muito o jogo. O meio do campo também. Por quê? Porque estavam bem marcados e não saía a bola. E um outro detalhe, se
o treinador do Boca Juniors pegar esse primeiro tempo do Fluminense, vai ser uma tragédia. Porque todo o time, né, menos a defesa, do meio do campo para frente, na saída de bola do Fluminense, estavam todos os jogadores do Corinthians apertando. E o treinador mandando. Empurra, empurra. Exatamente por isso, talvez até que o Cano tenha saído de lá, que devia estar num deserto, né? Não tinha ninguém lá. Então ele veio para cá para tentar sair com ele, sem necessidade. Mas o time apertado. E por vários e vários momentos, o time do Corinthians não tomou essa bola para fazer o gol. Então, tem que ter uma outra saída. Tem que ter um maior descanso para a galera, para a torcida, né? Essa saída de bola. Porque é um negócio de você ficar irritado, de você ficar apreensivo, de você ficar doente. Pô, é brincadeira, cara. E a bola não sai. Os caras estão aqui, ó. Por isso, o time do Corinthians foi melhor no primeiro tempo, perdendo algumas grandes oportunidades e metendo 3 gols. O Yuri aos 9, Yuri aos 26, Fábio Santos de pênalti. Foi pênalti sim. Como teve um pênalti a favor do time do Fluminense aos 18 do segundo tempo. Teve lá. Bateu a bola na mão, sim, do lateral Fagner. E o árbitro não deu. E teve omissão também do VAR. A bola bateu na mão, sim. E o braço não estava encostado na primeira jogada. Então foi pênalti, sim. E o árbitro não deu. Muito bem, então teve esse pênalti. E aí o Fábio foi lá, bate bem, aos 32, meteu o terceiro gol. E aos 21, né? Aos 21, o Lima empatou o jogo, porque o Yuri meteu um gol aos 9. Aos 21, o Lima empatou. 26, Yuri de novo. E aos 32, o Fábio. Então terminou o primeiro tempo 3-1. Então, pelo andar da carruagem do primeiro tempo, a galera estava de cabelo em pé. De cabelo em pé. Se foi fácil dessa maneira, 3-1, segundo tempo, se tiver assim, vai meter 12. Mas não aconteceu. E o time do Fluminense voltou diferente. Saiu o Felipe Melo, como sempre. Entrou o Arias, né? Como sempre que eu digo, é essa substituição. O André foi para a quarta zaga. Cai um pouco o meio do campo, porque o André vai mais. Né? Martinelli toca, o Ganso e o Lima. Ficou o meio do campo bom também. Né? Mas o André sempre é mais forte no meio do campo. E acabou facilitando que o André veio também para o meio do campo. Empurrou o Lima e o Ganso. E ficou no meio do campo com o Martinelli, porque o time do Corinthians, sem ninguém entender nada, ele recuou. Ele botou 3-1, uma facilidade dessa, vamos fechar aqui, eles têm que sair e nós vamos no contra-ataque com o Yuri e o Pedro Henrique. E ainda o Juliano. Muito bem. E aí recuou, o time do Fluminense cresceu, foi para dentro. Lima aos 11 minutos do segundo tempo, né? 3-2, e aí o Fluminense foi para dentro desesperado e jogando melhor. E encolheu o time do Corinthians, que fez algumas substituições e caiu mais ainda. Aquela marcação, aquela pressão, e depois o contra-ataque, ou o ataque e ficando lá para dar pressão para a saída de bola do Fluminense, isso tudo arreou, isso tudo caiu. E o time do Fluminense sentiu isso. Vieram as substituições, saiu, depois no final já não, saiu o Martinelli, entrou o Léo Fernandes, saiu o Samuel, entrou o Willian Gonzalez. Eu não entendi muito, porque o Samuel estava bem. É porque deram uma pisada no pé dele
que ele queria até pênalti, e ele ficou mancando, talvez tenha sido por isso. Mas não adiantou porque o Yuri Gonzalez não fez absolutamente nada. E lá saiu Pedro Henrique, entrou o Romero, entrou o Renato no lugar do Juan, já falei. Michael, que estava muito bem, muito bem. Michael deu 2 passes maravilhosos para os gols. Entrou o Rony e o Juliano saiu, entrou o Mosquito. Isso, eu acho não, de certeza, abateu o time do Corinthians, que não resistiu à pressão. E o Arias, aos 38, Arias, um toque de bola do Ganso, lá da intermediária. Viu o Arias entrando aqui pela meia esquerda. Ele meteu, ele sabe tudo, né? O Ganso sabe tudo. Por isso que eu disse que o meio do campo, né, do Fluminense não caiu, né, na inteligência, né, mesmo sem o André. Só que o André também veio. Então subiu mais esse time. E com o Arias correndo o campo todo, né, parece que ele não poderia até, acho eu, ter entrado logo de início. Mas veio pela ponta, pela meia, e essa bola ele estava na meia esquerda. E o Ganso lá da intermediária meteu a bola. Ele entrou e meteu o gol. Perfeito. Tem um domínio completo do jogo e da bola, né? Então, sozinho ele entrou aos 38 minutos, ele empatava o jogo. Aí vem um detalhe importante. O que o Marcelo jogou? Marcelo jogou, foi culpado de um gol? Foi. O André foi dominar, né? Ele estava de lateral direito. Foi dominar a bola o André. O André foi dominar a bola, que escorregou. O Marcelo também não teve velocidade. O cara entrou e fez o gol, mas tudo bem. Aí o que acontece? O Marcelo meteu uma bola de primeiríssima para o Keno e o Keno sozinho perdeu o gol de desempate. E aos 51 minutos, o Keno de novo de cabeça e o Cássio acabou com o jogo. O Cássio fez 2 grandes defesas nesse final. Então, acabou 3-3, eu acho que foi de bom tamanho, porque os dois jogaram pra caramba. Aí, para eu, por exemplo, botar o craque, eu vou botar, por exemplo, André, que jogou pra caramba, Arias, que jogou pra caramba, Cássio, que jogou pra caramba, Marcelo, que jogou pra caramba. Então, Ganso, deu passe, deu tudo. Então, essa galera toda que eu estou citando aqui são os craques desse jogo. Eu poderia botar tranquilamente aqui 4 de cada lado. Valeria a pena, porque jogaram muito. Agora, a pena, a arbitragem. Paulo César e Rafael Trace. Barangas. Horrorosos. 0 para eles. Vou dar um megafone aqui para a arbitragem. Alô. Para a arbitragem. Péssima. Tanto VAR quanto dentro das 4 linhas. 0! É um negócio absurdo essa arbitragem. Absurdo. Tanto é que ele foi dar cartão vermelho lá na beirada do campo, o Felipe Melo entrou e deu uma peitada nele. Vai tomar um gancho. Mas, porque o cara perturbou o jogo todo. Ele é horroroso, simplesmente horroroso. No pênalti, a favor do Corinthians, ficou mais de 3 minutos parado, ele discutindo. Horroroso. Muito bem. Mas o clássico merecia uma outra arbitragem. Parabéns ao Corinthians, parabéns ao Fluminense. Fizeram uma partida que vai ficar marcado, pelo menos nesse campeonato brasileiro. Valeu, galera!